Beleza? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que nos acompanha através da internet. Meu nome é Pedro Valêncio. Eu trabalho na unidade da Delphi Technology, na cidade de Piracicaba. A Delphi passou por algumas mudanças, que todo mundo conheceu a Delphi, com aquele logo vermelho, né? Então a Delphi, houve uma mudança na corporação. A gente sempre foi muito voltado, sempre teve empresas de chicotes, conectores e gerenciamento de motores. Então a Delphi Technology, que vocês podem verificar nos logos, no nosso novo logo, a Delphi é muito voltado para gerenciamento de motores. Então nós vamos falar de alguns produtos específicos que a Delphi está comercializando. A Delphi tem orgulho de dizer que nós saímos do mercado original. Até antes de 1999, a gente era totalmente General Motors. Acho que vocês lembram dos nossos produtos. 99 para frente se tornou uma indústria totalmente independente, que fornece para todas as montadoras, não só unicamente para uma. Hoje, no mundo, não existe uma montadora praticamente que não tenha, que forneça o carro, que não tenha pelo menos um sensor da Delphi. Sempre uma peça nós comercializamos, tá? Então a gente convida vocês nesse novo ambiente que a Delphi está vivendo, tá? Hoje nossos números estão, nós temos 25 fábricas nessa unidade, nessa corporação, 5 mil engenheiros e 20 mil funcionários, tá? Atuamos fortemente nas linhas, aqui nós falamos mais na parte de, tanto do mercado original, como também na área de aftermarket, que são os produtos que vocês efetivamente utilizam. Então, assim, na linha de sistema de gasolina, nós temos bomba de combustível, bobina de ignição, cabos, sensores e assim por diante. Tá? Atuamos também no sistema diesel, onde fornecemos injetores, tanto para o sistema Common Rail, como também as bombas mecânicas. Grande parte dos tratores hoje que estão trabalhando no mercado possui bomba mecânica Delphi. A Delphi é muito forte nessa linha agrícola com alimentação de combustível diesel em base de bomba mecânica. Tá? Fornecemos também no sistema Common Rail unidades para injeção eletrônica diesel. Atuamos também na linha de climatização e arrefecimento. Nós somos muito fortes, principalmente em compressores variáveis, os amigos aí devem trabalhar também, e na linha de arrefecimento com bomba d'água, aditivo e assim por diante. E tem uma linha completa de filtros, que a Delphi está lançando muitos produtos, então vocês vão ver fortemente o nome da Delphi na linha de filtros também. Então são esses 4 pilares praticamente que atuamos no mercado de reposição. A gente sempre tenta colocar, tem a ideia de colocar a mesma qualidade do mercado original dessas peças também para o mercado de reposição. Legal? Então são essas. Aqui é uma foto da unidade da Delphi em Piracicaba, onde são feitas toda a parte de ciclo Otto, ciclo diesel e também o nosso aftermarket, sendo distribuição se concentra nessa unidade. Tá? Algumas novas tecnologias que a Delphi está participando, algumas já estão no mercado, mas a Delphi também faz parte desses novos conceitos. Um é o carro autônomo, que esse carro ele andou 5 mil quilômetros sem nenhum motorista dentro do carro. Tá? Então assim, a Delphi também faz parte desse projeto e temos algumas inovações também nesse sentido. Esse carro, os híbridos, o sistema Delphi, o projeto chama 48 volts, que alguns já têm mais conhecimento, que já tem alguns carros rodando também, e ele tem alguns detalhes no carro com o grande objetivo, pessoal, de diminuir emissões de poluentes. Então nós temos a mega tendência mundial, chama-se Safety Green Connect, que seria segurança, meio ambiente e conectividade. Então cada vez mais nós vamos ver carros com uma eletrônica bastante evoluída, mas o grande objetivo é a reduções de poluentes. Tá? Então, o carro híbrido, nesse sistema 48 volts da Delphi, também tem sentido, e ele tem alguns detalhes que a gente vai ter a oportunidade de compartilhar com vocês aí. Legal? Então, um detalhe desse carro, né, que o 48 volts, ele tem 2 baterias, sendo uma que ajuda na inércia do motor ali para economizar combustível, e também ele é responsável por toda a parte elétrica mais pesada do veículo, como direção elétrica, sistema de ar-condicionado e também alimentar a bateria de 12 volts que fica encarregada para todo o sistema mais leve, digamos assim, gerenciamento de motor, multimídia e assim por diante. Legal? Essa bateria também é recarregada pela frenagem do veículo, que consegue alimentar o sistema. Aqui tem uns dados interessantes dessa frota de carros híbridos, na verdade. 11 milhões, uma frota de 11 milhões desses veículos podem economizar até 15 bilhões de litros de combustível. O equivalente, né, durante a vida útil, o equivalente a 82 milhões de barris de petróleo,
que corresponde a 35 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Quando a gente está falando desses gases, principalmente o CO2, tá? A gente vai ver que tem algumas tecnologias voltadas dos motores já para economizar, para reduzir as emissões de CO2. Então, uma dessas, aqui é uma foto desse carro, a gente tem a bateria e o conversor para 48 volts para que esse sistema funcione perfeitamente. Aí nesse carro ainda também tem essa tecnologia, que a gente chama de desativação por cilindros. Essa desativação por cilindros já eram aplicadas muitas vezes em motores maiores, tá? O que acontece? O grande avanço da engenharia, o grande conquista da engenharia foi colocar esse tipo de desenvolvimento em carros com motorização menores e não perder a estabilidade de funcionamento. Então nada mais é que os amigos já conhecem, são algoritmos que, uma combinação lógica, que acima de velocidade de 3.000 RPM, o que acontece? Esse sistema ele vai desativar alguns cilindros com o objetivo de reduzir as emissões de CO2. Tá? Então, você consegue... Vou passar um vídeo para vocês que vai mostrar o sistema praticamente em funcionamento. Legal? O grande objetivo aqui é reduzir unicamente CO2, pessoal. Entra naquela parte que eu falei, nessa mega tendência de meio ambiente, esse é o grande objetivo. Tá? Vai ter o acionamento de um solenoide e vocês vão perceber que aqui está um pouco reduzido. Mas esse solenoide ele tem uma ligação com todo o gerenciamento do sistema. Sensor de oxigênio, temperatura de cilindro. Esse é o nome do programa, Dynamic Skype Fire. A GM vai lançar isso na Silverado 2009, um sistema semelhante a esse aí. Ó. E nós temos só uma introdução do vídeo. Observe a movimentação desse solenoide. Ele vai estar gerenciado com todo o sistema. Agora nós temos o ciclo do fogo, conhecido por todos. Que seriam os cilindros que estariam em desativação no funcionamento. Sempre visando o perfeito funcionamento do motor, não perdendo a estabilidade. Tá? Legal? Porque o que acontece, pessoal? Aqui são os gases que nós controlamos lá nas nossas manutenções e que a engenharia, desde o advento da injeção eletrônica, controla de uma forma efetiva e cria alguns componentes, alguns sistemas para diminuir isso cada vez mais. Então nós vemos lá que 1% dos gases que saem do escapamento são os gases nocivos ali que vão passar pelo catalisador posteriormente. Então nós temos o HC, que os chamados hidrocarbonetos, né? Monóxido de carbono e NOx. Assim, o CO2 a gente percebe que mesmo na conversão lá do catalítico do catalisador, vamos perceber que ele ainda é emanado para a atmosfera. E o que acontece? Os carros elétricos, eles vêm com o grande objetivo de eliminar esses gases praticamente não, a zero efetivamente. E vamos notar nas próximas slides que a introdução dos injetores aquecidos também nos carros hoje já fez com que esse número o grau de poluentes para a atmosfera também teve uma diminuição bastante grande. Então nós temos aqui, por exemplo, um dos gases que a gente é controlado muito fortemente é o óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, praticamente, ele é formado pela alta temperatura na câmara de combustão. Tá? Então, os sistemas que nós já conhecemos hoje, para fazer essa redução, nós temos, todo mundo lembra da válvula EGR, pessoal? A válvula EGR, qual que é a função dela? Retornar esses gases
já queimado diretamente para a câmara de combustão, automaticamente abaixa a temperatura da câmara e diminui a formação do NOx. Aí nós vamos lembrar, aí começa a surgir mais peças e tecnologias novas. A gente nota que os carros de injeção direta, pela configuração do motor e pela disponibilidade da melhor queima, do melhor momento de fazer a injeção de combustível, consegue-se trabalhar com misturas mais pobres. Consequentemente, trabalhando com mistura mais pobre, você tem um aumento na temperatura da câmara de combustão. Automaticamente, cria-se a necessidade de reduzir o NOx. Porque, Pedro, se o NOx é formado por essa alta temperatura, uma mistura mais pobre tende a aumentar essa temperatura dentro da câmara. Aí vocês vão notar que já se criou um segundo catalisador, digamos assim, para esse catalisador de NOx. E também um sensor específico para fazer essa calibração. Então a gente vê que as evoluções acontecem, mas os gases eles têm que ser monitorados para que assim, o número de emissões não suba drasticamente. Legal? Tranquilos? Aqui são as peças que nós vamos estar trabalhando no mercado de reposição e vamos estar falando de cada uma aí da mais maneira possível. Aqui nós temos um exemplo básico aqui, então nós temos injeção lá. Temos sensores, né, o módulo e os atuadores, sensor de rotação, sensor de posição da borboleta, temperatura do ar, sensor de oxigênio, detonação e assim por diante. Temos o módulo e os atuadores. Então a grande parte das injeções são configuradas nesse modelo. Ainda falando um pouco de algoritmos, algoritmos são combinações, né, com um bom funcionamento. Então aqui eu peguei um simplesinho aqui para a gente poder ter uma conversa mais dedicada. Então nós temos lá, em situação inicial, nós temos a ignição. Aqui ainda a gente vai dar um salto, não vamos falar de carga e partida, né, porque é extremamente a bateria é o coração do sistema. Então assim, um perfeito análise do produto baterias, nós vamos entender que é muito fundamental para o bom funcionamento do sistema. Tá? Então nós temos aqui a ignição. A primeira comunicação que nós temos é comunicação com imobilizador. Tá? Então o imobilizador, no sistema que foi criado, na verdade, sistema anti-furto, mas o que acontece? A gente nota no campo que a grande maioria dos problemas que nós temos em imobilizador é baixa tensão de bateria. Tá? Então o que acontece? A baixa tensão de bateria nesse sistema aqui pode atrapalhar o funcionamento do imobilizador, automaticamente vai acender a luz de anomalia e você não tem mais o funcionamento do veículo. Tá? Então a gente vai entrar em detalhe depois, um pouquinho sobre bateria, só a gente percebe que ela é fundamental estar em bom estado de funcionamento. Tá? O imobilizador ok, temos lá o sinal de sensor de rotação. A grande maioria dos sistemas depende do sinal de sensor de rotação para indicar o PMS, né, ponto morto superior, a gente o sistema conseguir sequenciar o funcionamento. Imobilizador ok, sinal de rotação ok. Temos o segundo sinal, outro sinal importante também, que é o sinal de sensor de fase. Tá? Aqui o sistema utiliza em algumas ocasiões, alguns amigos falam, muitas vezes o injetor está pulsando, automaticamente eu tenho fase funcionando perfeitamente. Não necessariamente. Algumas vezes o sistema, ele utiliza, se ele tiver problema no sinal sensor de fase, ele utiliza uma estratégia de reconhecimento de fase, utilizando sinais do sensor de rotação. Então o que vai acontecer? Como o sinal de sensor sensor de fase, nós temos assim, uma injeção sequencial, né, uma injeção de combustível a cada 180 graus ou meia volta do motor. E uma estratégia de reconhecimento de fase, para sequenciar os injetores ali, nós temos 2 ou mais injeções de combustível a cada meia volta do motor ou 180 graus. Então, em ilustração, fica mais ou menos nesse sentido aqui. O módulo, né, se receber um sensor de fase, vai fazer o sequencial, e o não sequencial são 2 ou mais injeções de combustível para o veículo poder funcionar. Né? E o que acontece? O módulo ele sempre busca uma maneira de funcionar o veículo, desde que ele tenha algumas informações vitais. E o que acontece com praticamente 100% dos carros que nós trabalhamos hoje, já são carros flex. Independente da região, que tem algumas regiões do Brasil que o pessoal usa muito pouco álcool. Quando você vai para o norte e nordeste, o pessoal só abastece o carro a gasolina. Mas assim, na região mais fria, aqui no sul, essa condição tem que se verificar com bastante detalhe, porque a grande maioria dos carros dispõe do sistema de partida fria. Tá? Então assim, o álcool a menos de 12 graus, ele já tem dificuldade de se queimar. Então você tem que fazer algumas coisas. O álcool, ou se mistura ele com gasolina, ou você aquece esse álcool para se queimar. Então o que acontece? Nos carros de injeção indireta, como a gente
podemos classificar hoje, porque já temos a injeção direta, eles dispõem de sensor de temperatura, que através do líquido de arrefecimento, você consegue identificar a temperatura do líquido de arrefecimento para ver se utiliza o reservatório de partida auxiliar ou não, tá? E nós vamos notar que nos carros de injeção direta já não existe mais, não depende só desse sistema, chamamos de sensor de etanol, que consegue identificar exatamente a proporção de etanol dentro do tanque para ter para a injeção saber a forma certinha de calibrar o sistema, tá? Então aqui eu quero chamar um pouco a atenção também do líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento, chamado de aditivo de radiador, que nessa parte é muito importante, nós temos diversos aditivos no mercado. A gente não está aqui falando de marca nesse momento de aditivo, tá? Vamos falar tecnicamente. Aditivo de radiador, ele só pode ter 5% de água. 95% do aditivo ele tem que ser usar a palavra porque tem vários segmentos, mas no caso da Delphi é monoetileno glicol, mas enfim, 95% dele tem que ser de pacotes inibidores à corrosão, entendeu, gente? Então assim, somente 5% do aditivo pode ter água. O que acontece com o aditivo no sistema de injeção eletrônica? O sistema de arrefecimento, não precisa nem comentar, né? Fervura, não anticongelante, você tem uma temperatura muito baixa aqui, não cria bolha, esse tipo de coisa. Na injeção eletrônica, é extremamente importante pelo seguinte, para ele manter a condutividade da água em padrões aceitáveis. Porque assim, a água não é um bom condutor de eletricidade, mas inserido alguns componentes, ela se torna condutor. E toda vez que a condutividade passar de 300 milivolts, os sensores começam a ter dificuldade, tá? Então por isso que a gente no mercado tem que procurar uns aditivos de boa qualidade, e a gente brinca, né? Às vezes amigos que a gente fez a palestra. Muito cuidado com aquele aditivo que custa 5 a 1 litro, gente. Sabe, tem aqui na região de vocês ou não? Aditivo de R$5 ali, não estamos falando de preço, estamos falando tecnicamente. Porque acontece? É muito difícil esse aditivo ter as proporções técnicas para atender o que nós estamos conversando aqui. Tá? Então, assim, 95% dele tem que ser de pacotes inibidores à corrosão e somente 5% pode ser água. Combinado aí, gente? Aí no mercado vocês vão fazer vão se orientar às marcas. Legal? Então, esse sensor que está na injeção direta é um sensor capacitivo, que ele troca a frequência para o modo acionado de repente, por temperatura. Então, assim, ele muda o funcionamento lógico nele e a ICM consegue entender a quantidade de álcool que está no tanque. Saber essa quantidade e a temperatura é extremamente importante para a injeção fazer a calibração corretamente. Legal? Então nós vamos notar que os carros vão ter umas mudanças de produto, mas com o mesmo objetivo técnico de sempre ajeitar. Tá? Nós temos aqui, peguei um sisteminha um pouquinho mais antigo lá, pessoal, o Corsinha 1.6 e 1.4, onde tem muitas peças inseridas aqui da Delphi, a gente vai pontuar algumas delas. Eu quero chamar a atenção nesse momento, antes de falar um pouco de alimentação, da linha de ignição. A Delphi, tá, sempre foi forte, sempre teve produtos, no caso de bobina de ignição, a gente tem fábrica disso, tá? As bobinas de ignição hoje comercializadas na Delphi, a gente tem grande produção das bobinas individuais por cilindro e vasos de aplicação. Aqui o conceito de bobina, né, pessoal? Primário e secundário, pela indução da corrente, vai aumentar a tensão até 45 mil volts, para vencer a resistência de cabo e vela e ter aquela faísca perfeita ali no ciclo Otto. Tá? As bobinas mais comercializadas hoje no mercado, vocês vão notar que são as bobinas individuais por cilindro. Tá? A Delphi também tem uma gama de bobina no mercado original, embora as bobinas são muito semelhantes, a eletrônica interna dela e as resistências, elas acabam mudando, algumas bobinas no mercado de reposição. Aqui eu quero chamar a atenção para aterramento, que é extremamente importante para todo o sistema e principalmente para a bobina de ignição. Acontece em algumas regiões que a gente visita, que o pessoal compra na autopeça essa bobina e para não marcar, a grande maioria das autopeças não trocam a bobina se tiver marcada. Acontece na região de vocês, gente? E alguns colegas ainda utilizam a bobina para fazer o diagnóstico. O que acontece? Então, a colocação da bobina e o pessoal não parafusa corretamente, né? Para não marcar a bobina e caso precisar trocar, fica mais fácil. Aí coloca os cabos e dá a partida. A fixação correta da bobina também faz parte do aterramento. Então o que acontece? Um funcionamento de bobina com aterramento irregular, você pode até prejudicar o módulo que manda o sinal para o funcionamento da bobina. Então, muito cuidado, não faça esse tipo de teste de acionar a bobina sem o aterramento correto. Tá? O melhor teste de bobina, pessoal, é o teste com osciloscópio.
O que acontece? A Delphi até fornece, tem as resistências da bobina, mas o que acontece? Somente aqui dentro pode estar danificado e a resistência esteja até dentro da faixa, mas o funcionamento efetivo da bobina pode estar danificado, uma resistência até ruim e prejudicar também o funcionamento do módulo. Legal? A gente sempre recomenda, quando troca a bobina, já indica para o cliente ali trocar os cabos e também a vela por causa da resistência. Tranquilo? Aqui são alguns modelos que a gente fornece para o mercado original. Tá? Aqui eu quero mostrar só o gráfico ali de primário e secundário e o disparo da centelha, mas o que quero chamar a atenção é o seguinte, aqui é extremamente importante resistência de cabo e vela e principalmente combustível. A gente nota que os carros que têm, os únicos produtos que nós temos, que podemos indicar para o veículo a gás, hoje são os nossos cabos de vela e as nossas velas de ignição. As bobinas, o que acontece? Quando você troca de combustível, principalmente troca por GNV, ele muda totalmente esse gráfico. Tá? Então o funcionamento da bobina fica prejudicado. Legal, pessoal? Então assim, cada bobina ela é montada, ela é desenvolvida exatamente para atender o sistema do carro. Então assim, muitas vezes, principalmente na linha GM que nós fornecemos, elas são muito semelhantes, mas o design eletrônico da bobina e o disparo do primário e secundário aqui, ele tem um certo tempo de carregamento certinho para que a bobina tenha o funcionamento perfeito para cada veículo. Então, muito cuidado. É semelhante, eu vou fazer essa troca. Tem que lembrar que existe toda uma eletrônica interna que é configurada pelo sistema do carro. Tranquilos? Ainda nessa linha temos os cabos de ignição, só quero chamar a atenção pelo seguinte. Quando vocês abriram o capô de um carro, lá estava escrito Packard, todo mundo já leu esse nome Packard? Tá? Esse nome Packard era um dos cabos que a Delphi comercializava tanto no mercado original como a linha de reposição, e tem um condutor, que a gente também tem outros modelos na fábrica hoje, de cobre. Mas esses cabos que vocês estão escrevendo Packard lá, ele é de condutor de grafite e ferrite. E o que acontece? Esse tipo de condutor, ele suporta uma alta classe de temperatura, até 220 graus. Por isso que é um dos produtos que a gente indica para o GNV, que deixa o cofre do motor extremamente quente, extremamente alto. Legal? Então, assim, nós temos outro tipo de condutor no mercado, mas esse ainda é bastante comercializado nos distribuidores. Aqui nós temos as nossas velas de ignição, que é o único produto que faltava para a nossa linha de ignição. Nós lançamos essa vela praticamente há um ano. A Delphi lançou 4 modelos de velas de ignição, algumas nomenclaturas bem conhecidas dos senhores. Né? A gente tem a The-Power, que seria uma vela mais entrada ali com eletrodo de cobre. Né? Temos tratamentos de ítrium, irídium e platino. Legal? Então aqui, a The-Power, como eu tenho para vocês, a de ítrium, com tratamento de níquel ítrium no eletrodo. Temos também a de irídium e platino, que são velas com durabilidade acima de 100 mil quilômetros. E temos algumas particularidades da vela da Delphi, é o seguinte, nós temos 77 modelos de vela. Vocês vão entender que esses 77 modelos, eles pegam 80% do mercado. A Delphi, ela comunizou algumas aplicações, observando muito o grau térmico das velas, tá, gente? Então, o grau térmico é bastante importante. Quero deixar a informação que o grau térmico da vela da Delphi é o mesmo que vocês já estão acostumados a utilizar, tá? O mesmo conceito do grande play de mercado que vocês utilizam, legal? Então, assim, o que é esse grau térmico? A vela também, quando está com o motor em dinamômetro lá no centro de tecnologia, o que acontece? É calculado também a capacidade dela dissipar calor. A vela também tem essa função semelhante ao aquecimento, dissipar o calor. E essa nomenclatura técnica geralmente é marcada no produto, tá? Que nós temos lá um número que vai estar marcado no produto, o que significa? Quanto maior esse número, maior dissipação de calor ela tem. Então, se ela tem uma dissipação de calor maior, ela é considerada uma vela fria, legal? E se você tem uma dissipação de calor menor, automaticamente aquele part number vai ser menor, né? O número vai ser menor, e ela é considerada uma vela quente, tá? É que alguns fabricantes utilizam essa informação contrária. Então, muito cuidado com as aplicações de vela, de ignição, mas a Delphi utiliza, assim, a mesma nomenclatura que a grande maioria do produto que vocês estão comercializando. E outra detalhe que a vela da Delphi tem, aqui é o grau térmico, nós estamos comentando, né? Quanto maior o número no partinamo da vela, ela é maior dissipação de calor, automaticamente esfria mais. E quanto menor esse número, menor dissipação de calor, ela é considerada uma vela quente, tá? E um detalhe muito importante da vela da Delphi, não sei se vocês já passaram no stand
que nós estamos demonstrando aí. Vocês notaram que ela tem uma cor azulada? Tá? O que é essa cor azulada aqui? Tá? Alguns amigos aí, com certeza, vários, infelizmente, já pegaram a vela com oxidação e travando a rosca no cabeçote. Foi com essa intenção que a Delphi fez esse banho de zinco e níquel para evitar essa oxidação da vela no cabeçote. As velas da Delphi são fabricadas na República Tcheca, que é na Europa. Essas velas são do mercado original lá, principalmente Vox. Lá o parque de GNV é bastante grande na Europa por isso a gente fala também que esse produto, a gente já fez esses testes, eles são aptos para aplicação a GNV. Legal, pessoal? E esse banho de zinco níquel faz com que a vela fique azulada dessa forma para evitar essa oxidação que os senhores já presenciaram muitas vezes nas aplicações. Tá? Então, assim, é um produto que nós lançamos praticamente há um ano atrás e está tendo bastante venda de mercado. Alguém já usou vela Delphi aqui ou não? Já usou? Show de bola, bacana. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá para a linha de alimentação de combustível, tá? Então nós temos aquela bomba que era fora do tanque, foi para dentro do tanque. Eu não vi rodando aqui na região de Curitiba, porque aqui só tem carro novo. Tem Monza, Cadete, Ipanema rodando ainda por aí, gente? Tem bastante? Tem bastante carros desse aí? Então o que acontece? Aquela bomba que era fora do tanque, está dentro do tanque, logicamente, né? Então nós temos aqui todo o sistema de alimentação e tem um detalhe extremamente importante, que eu estava até brincando com o pessoal. Essa semana foi campeã de estragar, porque o pessoal estava com pouca gasolina, queria aproveitar o abastecimento do poço, né? E enchia o tanque até a boca e passava até do limite. Então nós temos ali um sistema que chama, dentro das empresas sistemistas, que fazem motores, sistema de controles evaporativos, que a gente entra no sistema de canister, tá? Todo mundo lembra do canister. A válvula de canister, de purga do canister, o que acontece? É uma válvula que tem a função solenoide. Então, sempre que a gente fala uma palavra solenoide, é uma peça que vai abrir e fechar, né? Como solenoide de injetor de combustível. E o que acontece? O excesso de abastecimento ali do tanque faz com que a válvula solenoide ela fique saturada. E essa saturação faz com que ela perca a função solenoide e o sistema fica impregnado de hidrocarbonetos. Em alguns diagnósticos, você pode passar um scanner ou equipamento diagnóstico, ele pode acusar catalisador devido ao excesso de hidrocarbonetos. Tá, gente? Então, assim, o sistema de canister saturado, ele pode provocar, ele pode, assim, te acusar uma outra falha que não necessariamente seria. Legal? Então aqui nós temos a nossa bomba de combustível, praticamente falando, né? A Delphi comercializa vários tipos de bomba de combustível, como caneco e também refil. As bombas que nós vamos comentar aqui não são bombas de injeção direta. Os senhores vão notar que as bombas de injeção direta, ela tem um controle de vazão e pressão via módulo, tá? Então, assim, é um conceito um pouquinho diferente do que nós vamos falar aqui, bomba de 3, 3.5 até 4 bares, tá? A gente não vai falar de bomba de injeção direta, as bombas que nós vamos apresentar aqui. Então, desde 1969 ali existia a necessidade de colocar combustível em alta pressão no sistema. A Delphi hoje comercializa a bomba totalmente no caneco também, onde vocês reparam lá que tem a bomba, regulador de pressão e também o sensor de nível, e hoje que é extremamente importante para ajudar a injeção no reconhecimento do combustível também, tá? Nós temos algumas bombas comercializadas no mercado. Quero destacar duas aqui, que é uma Final 103. Alguém já usou uma bomba que tem um Final 103 aqui, gente? Acredito que já, né? Não só da Delphi, mas de repente de outras marcas também. Então, é uma bomba específica para gasolina. Nós temos também a nossa bomba Flex. Quero destacar essa bomba Flex, que ela vem com 4 modelos de pré-filtro e 3 medidas de tubo corrugado, na medida de 150, 175 milímetros e 250. Para o operador, para o reparador, já ter predisposto na bomba todos os pré-filtros e os tubos necessários que devem fazer a utilização. Legal? E um detalhe extremamente importante, pessoal, as bombas da Delphi, elas trabalham num fluxo de alimentação de combustível de até 150 litros horas, rodando numa corrente máxima de 8,5 amperes. Aqui começa a entrar os detalhes. Quando a bomba está com uma amperagem extremamente alta, ela com certeza o motor já está tendo uma dificuldade e a tendência dela é vir a queimar. Legal? Para chegar nessas condições, nós temos... a bomba tem que receber uma alimentação a gente fala de alimentação de alternador ali, de 13,5 volts, e aqui entra o teste correto do produto da bateria no sistema.
do sistema de ignição também. Então a gente vai falar um pouquinho dessa alimentação aqui nesse momento de bateria, tá? A Delphi não faz mais bateria, tá, pessoal? Mas é o coração do sistema de injeção ali. Então, assim, vou passar um pouquinho aqui para vocês. Vamos fazer uma perguntinha rapidinho aqui, pessoal, para valer mais uma pastinha, né, Delphi? Só pra gente brincar. Uma tensão técnica da bateria, pessoal. Pegou uma bateria no estoque ali da autopeça, pegou um multímetro e colocou no positivo e negativo. Qual que é a tensão técnica que tem que dar o produto, pessoal? 12.6. Exatamente, 12.6. O que acontece? Agora está passando todo mundo de novo. Esse 12.6, da onde sai esse 12.6? Mas muito obrigado pela resposta. O que sai esse 12.6? Exatamente. Esse 12.6 é proveniente da tensão que sai de cada vaso, tá? Então, assim, quimicamente, nós temos lá placa negativa, placa positiva, separador, logicamente. No ácido sulfúrico, quimicamente, fornece 2,1 volts. Então, na somatória de 2,1 volts aqui, pessoal, vezes 6 vasos, dá 12,6 volts. É essa tensão técnica do produto extremamente carregado. É carregado apto para o teste. Logicamente que vocês vão notar isso no próprio produto, que tem um carinho aqui, que aí rola umas discussões, desse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele chama indicador de teste. Aí faço uma outra pergunta para vocês. Isso funciona ou não funciona? Quem acha que não funciona? Alguém acha que não funciona? Acha que não funciona? Show. Legal. Isso, amigo falou que vai funcionar sendo vaso. É importante a gente compartilhar essas informações pelo seguinte. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui equalizado com essa informação. Os amigos que falou que funciona, realmente funciona. A intenção aqui é ter uma interpretação perfeita do dispositivo para você não ter dúvida. Como seu nome é? O Kleber. Kleber comentou que ele vai somente num vaso. Show de bola. A intenção aqui é o seguinte, ele vai indicar, a leitura o nome chama do dispositivo, indicador de teste. Vai indicar se o produto está apto a ter testado ou não. Não quer dizer se a bateria está boa ou ruim. Todo mundo ficou tranquilo? Então, assim, a leitura é indicador de teste, se está apto a ser testado ou não. Pedro, como funciona isso? Tem somente 3 condições. Nós temos lá, verde, que significa que o produto está 65% da carga, que está apto a ser testado. Não que ele está bom. Nós temos, assim, uma situação preto, né? Que o produto, a bateria está abaixo de 65% da carga. Você só pode testar uma bateria carregada. Então, assim, o que acontece? Nessa condição de escuro, você tem que carregar o produto para fazer o teste. E numa condição que não tem como fazer mais nada, é a situação que está cristal. É como se olhar no fundo de um copo mesmo. Por quê? Essa bateria recebeu uma sobrecarga, vamos supor que um dos efeitos, o regulador de tensão não regulou certinho, ela recebeu mais de 17 volts ali e todo o ácido acabou evaporando, tá? Aí entra no que o Kleber comentou, só antes de voltar. É possível o produto estar verde e estar ruim, gente? É possível. Por quê? Porque se eu voltar aqui, ó, todo mundo concorda que ele vai somente em um vaso? Então aquele vaso, aquela esfera acompanha a densidade. Uma vez que a densidade está alta, ela me indica que está apta a ser testada. Quando você submete essa bateria no teste, como os outros vasos são ruins, ela não vai atingir a tensão mínima ali de 9,5 volts. Ela vai ser reprovada. Tranquilo, gente? Então, é essa informação que você tem que ler no produto. Então, não é assim se ela está boa ou ruim. E só falando de teste rapidamente, eu sei que a Delphi não comercializa esses equipamentos para teste, mas assim, a gente sabe que existem ótimos no mercado e é importante, assim, nós temos a leitura técnica desses equipamentos perfeita. Existem muitas baterias que têm uma corrente de partida muito alta, né, de caminhonetes, vamos lá, 800 amperes de corrente de partida e assim por diante. O teste padrão de bateria é metade da corrente de partida em 15 segundos. Né? E é muito importante você observar a capacidade do teste de descarga, porque existem alguns testes de descarga fixa, não tem? Muito cuidado, não estou falando que esse equipamento dá para ser usado, mas o que acontece? Se a bateria tem uma corrente de partida muito alta, vamos supor aqui, 800 amperes de corrente de partida, 400 amperes é o teste que você tem que fazer. Se você jogar um teste de 200 amperes nela, você está exigindo menos do teste do que deveria. E a probabilidade dela te enganar no diagnóstico pode acontecer. Todo mundo entendeu, gente? Então,
Então, assim, é muito importante observar esses detalhes. Existe hoje no mercado alguns testes de baterias eletrônicos, são perfeitos, mas os amigos que têm aquele de reostato de carvão, o teste de descarga, o teste de descarga é o melhor que tem no produto. Então, é muito importante ter a leitura correta do funcionamento do teste. Tranquilos? Vamos lá. Então, nesse segmento aqui, nós temos lá a bateria, o sistema de alimentação recebendo 13,5 volts no mínimo, tá? Nós temos a grande maioria das bombas inseridas no caneco. A principal função do caneco, o que acontece? É manter o produto mergulhado no combustível, mesmo que o tanque esteja com um nível um pouco mais baixo de combustível. Então aqui nós temos um vídeo que vai mostrar praticamente o funcionamento do caneco ali, que os senhores conhecem. Então nós temos uma situação de pouco combustível dentro do tanque. Esse caneco ele tem uma predisposição de fazer o combustível, quando volta da linha de retorno, deixar o copo sempre cheio. Tá? Então muitas vezes o cliente fala assim, estou com dificuldade, o carro está falhando, com menos combustível, subidas, descidas ou curvas acentuadas. Pode ser problema no caneco. E o que acontece? Esse caneco, ele tem praticamente a função assim. Todo mundo já tampou uma pia aqui, né? Quando você tira o tampo, cria-se um redemoinho para o líquido sair. Esse caneco ele tem a função ao contrário, de fazer com que o combustível sempre deixe a bomba mergulhada na situação. Legal? A grande maioria das bombas comercializadas no mercado hoje, da injeção eletrônica, são bombas de turbina, que ela tem um bom deslocamento de combustível, mas são muito sensíveis à sujeira. Por isso que a gente indica, troca a bomba, verifica filtros, pré-filtros, logicamente, e, se possível, fazer a limpeza do tanque para aquela possível sujeira na turbina. Em algumas regiões, alguns clientes chegam com isso aqui na oficina. Alguma oficina recebeu uma visita de um cliente falando de um cara desse, gente? É tipo um redutor na linha de alimentação. O seu amigo já ouviu falar disso, pelo menos? Lá algumas regiões do norte, o pessoal coloca. É um redutor da linha de alimentação, não é produzido pela Delphi, eu só estou compartilhando a informação com vocês para a gente ficar alinhado nesse tipo de problema que pode acontecer. Então, assim, o pessoal compra isso na internet, um valor X, não vou falar o valor, né? Mas o que acontece? Com a intenção de reduzir a alimentação de combustível para que economize combustível no funcionamento do veículo. Isso, tecnicamente, não procede pelo seguinte. Como vocês dizem assim, toda vez que eu diminuo a vazão de combustível, o que acontece com a pressão, gente? Eu aumento a pressão. Esse aumento de pressão, nesse produto já que foi calculado, que a gente percebeu, ele dá um aumento de 0,5 bar em cima do sistema, que já está estipulado pela engenharia de uma variação, que eu vou mostrar um print de uma tabelinha para vocês. Como eu sei que todo mundo já usou uma bomba 103, eu coloquei de propósito aqui. Então a bomba 103, ela tem, exemplo, tá pessoal? 3 bar de pressão, mais ou menos 0. Aqui nós temos aqui a pressão, a variação, aqui está em 77, seria a vazão mínima de combustível alimentado a 13,5 volts. Então se a gente pegar aqui, uma bomba de 3 bar de pressão, que pode ter a variação de 0,2, aí você falou, Pedro, mas aquele dispositivo joga uma pressão maior de 0,5. Como eu já tenho a variação de 0,2, sobra um 0,3 ali, todo mundo pegou a linha de raciocínio, só que isso é suficiente para deixar o sistema pressurizado constantemente, mudar a curvatura do injetor e deixar a bomba, esse conjunto, ele deslocado, ele forçando, tá? Então você pode ter falhas internas da bomba e criar dificuldades de funcionamento intermitentes do produto. Outra coisa que pode acontecer, eu vou voltar um pouquinho a imagem, aqui, quando nós temos uma diminuição da área de alimentação, os carros flex, numa situação que você precisa de uma mistura mais rica, digamos assim, essa redução pode provocar uma falha de combustível. Nós vamos ver posteriormente aqui na slide, mas o carro flex, ele utiliza, que tem o sistema flex, ele utiliza o álcool como referência da mistura pobre. Então toda vez que a alimentação é prejudicada, tanto por um dispositivo desse, como um filtro entupido, uma bomba com dificuldade de vazão, ele vai entender que a mistura está pobre e vai deixar o carro aprendendo. Aí vai toda a economia que o cliente suspeitou que ia fazer, vai embora. Todo mundo entendeu, gente? Tranquilos? Tá? Então vamos na sequência aqui. Então aqui a tabela que eu falei para vocês, essa tabela ela é bastante grande, então todas as bombas de combustível elas são determinadas com uma pressão mínima, uma variação dessa pressão, uma vazão mínima e o mínimo de alimentação que nós vimos lá atrás, 13,5 volts, que é a tensão do alternador. Legal?
Então aqui nós já comentamos, aqui nós temos um sistema de alimentação, a bomba também tem que ter estanqueidade na linha, o sistema de alimentação tem que ter estanqueidade na linha. Então a bomba ela já também predispõe desse dispositivo, de não deixar o combustível estar retornando, e o regulador de pressão que hoje está inserido tudo dentro do tanque, ele funciona numa situação semelhante a essa. O sistema que nós mais temos vácuo a situação que nós temos vácuo é na situação de marcha lenta. Então esse diafragma se desloca e você utiliza, o sistema utiliza a linha de retorno para que o combustível não foi usado. Lembrando que os carros hoje trabalham num sistema que chama returnless. Nós não temos mais essa linha de retorno, por quê? Hoje os carros são, a grande maioria, flex, e a configuração do sistema proporciona que o combustível não tenha a troca de temperatura, e essa troca de temperatura também ajuda no que nós comentamos lá no início, emissões de poluentes. Quando essa troca de temperatura não acontece, as emissões de poluentes é menor. Então vocês vão notar que hoje o regulador de pressão já não está mais na flauta ali, como a gente conhecia, né? Já está tudo inserido dentro da bomba. Legal? Então ele hoje está aqui dentro desse sistema para ajudar nessa linha de alimentação e principalmente deixar a linha pressurizada na situação ideal. Para ajudar os injetores de combustível, que teve uma evolução bastante grande também, o injetor ele vai ser disposto ali de um solenoide interno, e o que acontece na alimentação ali? Nós temos alguns fatores que afetam esse desempenho do circuito lá. Uma tensão muito alta, o magnético do injetor não funcionando, a pressão do sistema extremamente importante, tá? A temperatura do corpo do injetor, o atrito interno e assim por diante. Nós tínhamos ali o injetor monoponto, né? Um injetor para alimentar os 4 cilindros. Esses carros tinham uma tendência muito de ter se eu for falar de ele ser mais xoxo ali na saída. Por quê? Algumas vezes você tinha coletor impregnado e você perdia a alimentação devido a esse fato. Aí a evolução foi chegando, nós temos lá os injetores MPFI, que nós conhecemos, um injetor por cilindro. Esse tipo de sistema já é considerado injeção indireta. Por quê? Nós temos a injeção antes da válvula de emissão. Hoje nós temos a injeção direta que proporciona o que acontece. O americano ele sempre usa um conceito que chama o conceito da cebola. Ou seja, você pega uma cebola grande e joga no fogo, a tendência dela é queimar superficialmente. Se você pega uma cebolinha pequena e joga no fogo, ela queima por inteiro. Então, por isso que acontece aqui, que a gente tem, quanto mais você diminuir as moléculas, você tende a queimar ela de uma perfeita forma. E na injeção direta, como nós temos essa condição de injetar dentro da cabeça do pistão, bem em cima da cabeça do pistão, nós temos a oportunidade também de injetar na indireta, você só tem o momento de injeção quando a válvula se abre. Nesse caso, você tem um melhor momento para fazer a injeção. É aí que eu falei para vocês que esse melhor momento, por causa que a performance do sistema é maior, o que vai acontecer? Você consegue trabalhar com misturas mais pobres. Aí acarreta uma alta temperatura na câmara de combustão e automaticamente você tem que corrigir isso colocando alguns componentes como um sensor específico para o NOx e uma válvula e um sensor também para controlar essa situação. A Delphi comercializa alguns injetores não aqui no Brasil, a gente chegou com injeção direta no Brasil ainda, temos algumas configurações, né, de 200 bar, 250 e 400 bar. Aqui são alguns modelos de injeção direta, que é sempre o grande objetivo é sempre centralizar a queima sempre na área da vela, tá? Então nós temos o ar guiado aqui, né, pessoal? O spray e também o pistão direcionando sempre para a melhor performance do motor, legal? A Delphi atua fora do Brasil na Hyundai, GM, PSA e Jack Motors com esse tipo de injetores, tá? Que no Brasil nós não temos ainda injetores de injeção direta, mas temos esse que já entra na oficina de vocês, que aqui se utiliza muito, que tem a temperatura muito abaixo de 18 graus, né, pessoal? A partir de 18 graus, o sistema Delphi já utiliza a partida fria, tá? Esses injetores, os senhores vão notar no HB20, no Honda, no Creta, nos Corolla, a partir de 2015, são injetores que têm 4 terminais, tá? Sendo os 2 terminais fazendo a movimentação do solenoide, nós verificamos, e os outros dois eles fazem o aquecimento do injetor, que principalmente quando está abastecido a álcool, para ter facilidade na partida, tá? Então assim nós vamos ver uma pequena demonstração de como esse injetor funciona, tá?
Travou aqui. Mas pode voltar só a tela do veículo, por favor? Ah, tudo bem. Só que aqui eu quero destacar que nós não temos aqui no Brasil, tá? Esses injetores, só para deixar bem frisado. Não, do HB20? Qual tela você quer? Ah, peraí. Oh, peraí, deixa eu passei aqui. Essa? Não, né? Essa? Aí. É que depois você acha que tem uma que vai interessar também. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só passar o filme aqui para vocês, peraí. É assim, nós não temos ainda uma máquina preparada para isso, tá? Mas se eu fosse para o vídeo, a gente entra nesse detalhe. Legal? Então aqui, pessoal, nós temos a demonstração sem injetor aquecido e com injetor aquecido. Percebam que a névoa, aqui a pulverização do combustível, ela é mais otimizada. Só para voltar a falar, o álcool, menos de 12 graus, ele tem extremamente dificuldade, então você tem que fazer essa questão aqui. Então aqui nós temos a movimentação do solenoide, que nós comentamos, tá? E o aquecimento dos aquecedores. Tá? Vocês vão notar que no sistema lá vai ter um submódulo dedicado para cada injetor, porque o combustível ele não pode evaporar antes da injeção. Então existe um controle extremamente rigoroso nesse sistema aí. Legal? Lembra daqueles gases que nós comentamos, CO, NOx e HC, pessoal? Com a utilização de injetores aquecidos, nós tivemos uma diminuição de praticamente 70% de emissões poluentes. Então, o que acontece? Todas essas mudanças que são feitas no sistema, o grande objetivo é reduzir emissões poluentes. Quantos minutos eu tenho? 1 minuto. Tá? Então, assim, o que é muito importante agora aqui é o Creta que utiliza esse sistema. Nós temos lá, o controle dele você tem duas formas de acionar. A hora que o motorista liga a chave do carro ou abre a porta do veículo. Então nós temos ali pode mudar? Nós temos o travamento do motor de arranque, legal? O motor de arranque, ele é travado nesse momento, os sensores identificam que a temperatura está muito baixa, então o motor de arranque ele é desativado até que os injetores façam o aquecimento perfeito. Isso é indicado no painel para o motorista saber. Tá? E outra questão também que acontece, né, essa comunicação da ECM via RedCam, os injetores. Existem duas formas de aquecer o combustível, pessoal. Um aquece na galeria e o outro aquece também a Delphi utiliza o aquecimento no próprio injetor, que tem uma performance até mais rápida em função do aquecimento. Tranquilos? É isso. E outro detalhe também, ele pode chegar nesse nível de aquecimento. Aqui é o submódulo que eu comentei com vocês, tá? Ele pode chegar até uma temperatura de 200 graus, e aqui a resistência dos injetores, praticamente, eles estão trabalhando ali. Aqui está uma temperatura até mais alta, 23 graus. Isso tem muita variação de acordo com a temperatura do injetor. E eu quero só deixar um detalhe aqui também, é o seguinte, pessoal. O grande objetivo disso é eliminar a reservatória de partida frio. Tá? Então, aqui a melhor gasolina que se pode colocar ali é a gasolina pódio. Mas geralmente a pessoa não coloca, deixa isso estragar, e a hora que você necessita da partida, você tem uma dificuldade imensa de funcionamento. Legal, pessoal? Então, assim, o grande objetivo é eliminar o reservatório de partida frio. E só quero deixar mais um detalhe aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Aqui é o sistema que nós comentamos. A grande maioria dos carros trabalham com return-less para evitar que o combustível chegue mais gradativamente para o funcionamento. Geralmente os engenheiros utilizam uma tabela, né? Aqui que eu falei para vocês, o álcool, o sistema Flex, eles utilizam a mistura pobre como referência do álcool, a porcentagem maior do álcool. Por isso que tudo isso que nós vimos atrás, a alimentação, funcionamento de injetores, é extremamente importante para que isso aqui não deixe o sistema ficar entrando em aprendizado. Tá?
Em termos de software, isso aqui demora 300 segundos, que dá mais ou menos 5 minutos. Mas para o sistema reconhecer perfeitamente, tem que andar ali praticamente 10 km para ele fazer esse reconhecimento. A tabela que eles utilizam, a gente chama de 10 em 10%, de E20 a E100. Então, no sistema da Delphi, que é etanol a 20% e etanol a 100%. Então, no sistema Delphi, pode se abastecer em qualquer proporção de combustível que o sistema ele tem que reconhecer. Algumas eventualidades, aí o cliente vai até a oficina de vocês para mudar, acertar a F, esse tipo de coisa. Outra informação extremamente importante. Todas as vezes que o sistema Delphi Flex perder o sinal de sensor de oxigênio, ele vai travar o AF do sistema a gasolina, que é o que acontece. É o melhor combustível de queima, um combustível mais fácil para ser queimado, então ele trava o AF a gasolina para proteger o motor. Tranquilo, pessoal? Beleza? Legal? Deixa eu só deixar mais umas informações aqui. Todas essas informações que a aplicação dos nossos materiais, você pode baixar através do Play Store do Google Play, catálogo eletrônico da Delphi. Também quero deixar aqui os meus contatos. O meu nome é Pedro Valêncio, tá? E esse é o telefone, o WhatsApp também. Fiquem à vontade de gravar esse número, a gente pode conversar da melhor maneira possível. A Delphi está lançando muito produto no mercado, então é importante a gente receber o feedback de vocês. Eu gostaria de agradecer a atenção do pessoal que está nos assistindo pela internet. Então, muito obrigado e espero estar com vocês nas próximas vezes. Beleza? Muito obrigado.